Em Minas, vamos aprender agora uma receita mineira de pão árabe. É diferente, né? Receita mineira de pão árabe. O chefe que vai ensinar a fazer essa delícia é nosso conterrâneo, mas tem descendências lá do Oriente Médio. Vamos lá para ficar por dentro? Balança Luciana Cataíra, mais uma vez vai comer, viu? Vai lá. O Achamos em Minas de hoje vai te levar para fazer uma viagem pelo mundo da gastronomia árabe. Nós estamos em Brumadinho para conhecer a Casa de Abraão, o Jardim Secreto. Um pedacinho do Oriente bem no coração de Minas Gerais. E quem vai levar a gente para essa viagem é o próprio Abraão. Vamos lá comigo? Então agora vamos bater um papo com ele, né? O Abraão. Tudo bem, Abraão? Bem. Tudo jóia! Então, olha, hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho da sua história. Que história é essa desse cantinho árabe com jeitinho mineiro? Isso é uma história que já tem quase 15 anos, né? E eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte e a minha família é da Síria. Então a gente veio para cá entre 2001 e 2002. Fomos morar aqui num condomínio, aqui pertinho. E resolvi fazer uma cabaninha de madeira atrás da minha casa, com uma mesinha, com um balcãozinho, cabiam 8 pessoas. E onde eu comecei a fazer o famoso pão que todo mundo adora e 3 pastinhas quibe frito, fazia no fogareiro, tá? Então a gente começou essa história lá na minha casa. E na verdade eu achava assim que eu ia vender milhares de esfirras, um monte de pão e na verdade não ia ninguém. Porque nessa época aqui tudo era de terra, né? Então as pessoas vinham para cá mais para colocar um chapéuzinho, um cigarrinho de palha e andar de cavalo. E isso foi algo assim inusitado, né? A Casa de Abraão, como era na minha casa, na verdade, para você entrar no condomínio, a palavra secreta era: estou indo na casa de Abraão. Uhum. Então, de maneira que se você chegasse lá na portaria e falasse assim, eu quero ir no restaurante, o cara falava assim, não tem restaurante nenhum aqui. Então, era a palavra secreta. E a pessoa entrava, chegava na minha casa, eu saía correndo para guardar as roupas que estavam penduradas lá secando e te recebia nessa cabaninha. Ai, que bacana. Então, vamos embora lá para a gente conhecer mais um pouco dessa história? Vamos lá. Essa tradição da comida, do cozinhar, vem de família? No caso da minha família, os árabes, antigamente, os homens não cozinhavam. A cozinha era um território feminino. Quem cozinhava eram minhas tias e minhas primas, a minha irmã. E minha mãe, que aprendeu com a minha avó para cozinhar para o meu pai. Então, a gente, na verdade, os meninos, que a gente na época era menino, ficava brincando, enquanto os nossos tios ficavam esperando a minha avó produzir a comida que ela começava durante a semana, porque a cozinha árabe é uma cozinha longeva, ela é de preparo lento, muito manual, aceita pouco equipamento, tá? Então, precisa dessa coisa feita à mão, né? E de maneira que eu só fui entrar nesse lugar que era reservado para as mulheres depois de casado, que eu resolvi começar a fazer comida para os meus filhos, até não era árabe, mas no dia que eu resolvi fazer a cozinha árabe, eu tive que procurar minha mãe, porque a maioria das minhas tias já tinha morrido. Então, Abraão, vamos fazer um pão árabe, né? Mas qual tipo de pão árabe? Eu digo que eu sou o padeiro de um pão só, que eu só faço esse. Tá bom? Então, beleza. Então, por onde a gente começa? Primeiro, os ingredientes. Eu vou contar alguns ingredientes, que tem esse aqui, que é o segredo do pão. Mas a maioria eu vou contar pra vocês, tá? Aqui tem farinha, tem um azeite, ovos e tem essa coisinha aqui que eu coloquei assim, ouro em grão. Cuidado, porque de tão caro que ele a gente tem que usar com muito cuidado, é uma sementinha. Ele é importado e ele é triturado, então a gente usa em pó. Tá? Aqui no Brasil ele chega assim, para que não haja falsificação, né? Sim. De alguém colocar alguma coisa no pozinho. Então a gente compra ele aqui. Ele chama Marlabi. Aqui a gente vai colocar farinha.
Eu uso essa maceira porque a quantidade é enorme, né? A gente faz de uma vez. Agora a gente vai misturar os ingredientes secos. Vamos fechar aqui. Vai fazer um barulho. Azeite, né? Azeite aqui. 10 ovos para essa quantidade ali que eu tô fazendo. A gente vai acrescentar a água. Então agora, hora de abrir a massa. Exatamente. A gente deixa a massa descansar, né? Vamos sovar ela aqui um pouquinho, preparar ela. A gente vai abrir o pão aqui agora. Enquanto a gente abre a massa, me conta uma coisa, Abraão. Sempre que eu vejo cozinha, pessoas cozinhando, cozinha tem muito de afetividade, de memórias, não é? Exatamente. Na verdade, na medida que você vai fazendo aqui o pão e vai levando nas mesas assim, você vai recordando da sua própria vida, né? Quanto mais você abrir, mais bonito vai ficar esse pão. Às vezes as pessoas falam assim comigo, Abraão, eu quero um pão pequenininho, um pão assim, essa. Eu falo assim, meu filho, não sou eu que controlo o pão, é o pão que me controla. Ele que vai me dar direção e ele vai sair do jeito que ele quer sair. E agora a gente está acrescentando? Aqui é o azeite, sal. Eu, como já não enxergo muito mais, eu coloco a mão assim para eu sentir a quantidade de sal. Já tá. É uma mistura de temperos árabes, né? Agora nós vamos colocar no forno. E quanto tempo fica aqui no forno? Rapidinho, isso é coisa de... Se o forno estiver bem quente, isso é coisa de 1 ou 2 minutos. É rápido. Então, olha lá como é que ele tá ficando já, olha. Que bacana. Na hora que ele pegar um formatinho ali, eu já jogo ele pra cima ali pra poder assar por cima. Ele... 1 minuto também, é rapidinho. Agora, pão. Olha, no jeito. No jeito, né? A gente serve nessa cestinha aqui, né? Quando eu falo assim, eu trouxe um pãozinho pra você, o cliente toma o maior susto, né? Provavelmente é isso que é um pãozinho? Então, agora é hora da gente experimentar esse pão aqui. Agora chegou a hora boa, né? Vamos experimentar o pão, mas o Abraão preparou uma mesa pra gente tipicamente árabe, né, Abraão? Exatamente, porque o árabe, ele começa com os mezes, né? Que seriam as entradas. Que o bacana é você provando de cada coisa, junto com o pão e fazendo as combinações que você gosta mais. Né? Não é comer um quibe cru separado do baba ganoush ou do muhambra, não. Você vai combinando isso. E o pão é a colher do árabe, né? Ele geralmente pega tudo com a mão, né? O pão, e usa o pão como veículo das combinações que ele faz. Bacana demais. Então, bora experimentar? Vamos. Então, vamos lá. Uma delícia e o pão maravilhoso, viu? Olha, eu tenho assim uma alegria, um prazer enorme quando eu olho para as carinhas dos meus clientes e eles estão em silêncio, porque só estão comendo. Adorei. Abraão, brigadão. Nada. Foi muito bom. E olha, gente, esse foi o Achamos em Minas sobre a casa de Abraão. Agora, claro que eu não vou embora, vamos comer mais um pouquinho, né, Abraão? Até o próximo.